Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos cristãos em Éfeso, capítulo 5, a partir do versículo 6. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6. Todos encontraram? Misericórdia. Espero. Então, Efésios capítulo 5, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referia vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Versículo 15. Portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, e sim como sábios, aproveitando o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Te agradecemos porque a tua palavra ela é poderosa, Senhor, e ela não volta vazia. Meu Deus, aplica a tua verdade em cada coração nessa noite. Senhor, aplica a tua verdade na vida daqueles que já confessaram o Senhor como Salvador, mas que precisam entender que não é somente confessar, mas precisam testemunhar do teu nome. Senhor, aplica também a tua palavra, convencendo aqueles que ainda não conhecem a ti, mostrando, Senhor, para essas pessoas que a fonte da salvação, a fonte da vida eterna está em Jesus Cristo, e que não há outro Salvador, não há outro nome dado entre os homens que importa sejamos salvos. Nós confiamos no Senhor, sabemos que a tua palavra não volta vazia, e sabemos que é só pelo Espírito Santo o convencimento dado. Então nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, tudo isso, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito bem, amados. Algumas pessoas entendem que pelo fato de serem cristãs, não vão passar por dificuldades. Outras pensam que ser cristão é andar com a Bíblia debaixo do braço, franzir a testa e mostrar uma espiritualidade que esteja acima dos padrões convencionais. Outros entendem que para servir a Deus, basta uma revelação direta do Pai, sem as Escrituras. Outros entendem que ser cristão significa ler as Escrituras sem nenhum tipo de revelação espiritual. A pergunta para você nessa noite: você é um cristão verdadeiro? Você conhece a Jesus Cristo? Você conhece ao Deus das Escrituras? Ou você é apenas mais um ou mais uma na multidão? Mais um daqueles que diz: eu vou para a igreja porque lá eu me sinto bem. Eu vou para a igreja, eu vou para o acampamento porque eu sei que lá eu vou esquecer das coisas daqui de fora e vou ter um momento de comunhão. Mas será que ser cristão está fundamentado apenas nessas coisas? As pessoas que não conhecem a Deus estão cada vez mais observadoras. Elas estão cobrando muito mais
daqueles que se dizem crentes, mas só de palavras, não de ações. Por isso eu começo nessa noite perguntando se você é um cristão verdadeiro. Ah, pastor, eu recebi a Jesus como Salvador. Eu levantei a minha mão e no apelo entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Mas as tribulações vêm e muitos pulam fora. Hoje pela manhã nós falamos aqui sobre fidelidade. A fidelidade de 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não abriram mão de testemunhar do Senhor, mesmo sob ameaça de fornalha de fogo. E hoje muitos passam por dificuldades que não chegam, em termos de comparação, aos pés do que é uma fornalha, e logo desistem de caminhar com o Senhor. Por isso nessa noite, você que conhece a Deus, você que acha que conhece a Deus, você precisa entender algo muito simples. Você tem que andar de forma a estar inconformado com o mundo. Talvez eu fui um pouco longo na minha explicação, mas se você é um cristão verdadeiro, você não pode se conformar com o mundo, com os padrões do mundo. Se você bateu no peito, se você levantou a sua mão e você não foi obrigado a fazer isso, mas porque escutou a voz do Senhor e disse: agora eu quero entregar minha vida a Jesus, você tem que entender isso, que é muito simples, mas muitos não colocam em prática. Como cristão verdadeiro, eu não posso me conformar com os padrões do mundo, com os modelos que o mundo apresentam para a minha vida. Irmãos, como é que funciona isso? Como é que eu estou no mundo secular? Como é que eu estou no mundo envolvido por tanta difamação, por tanta heresia? Como é que eu posso me comportar de maneira agradável ao Senhor? A Bíblia ensina isso. De maneira prática, eu posso adorar Deus nesse mundo onde a mesma palavra diz que Ele jaz no maligno? Pode, irmãos. Desde que você comece a entender algo tremendo que aconteceu na sua vida. Nós representamos aqui no batismo. Aqueles que foram batizados em dezembro, a mente ainda está fresca. O batismo, ele representa o quê? Me lembre aí. Morte para o mundo e o quê? Ressurreição para Cristo. Se significa morte para o mundo, então eu tenho que entender claramente o que Paulo quis dizer quando ele escreveu aos cristãos em Roma. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Você já ouviu alguém comentar assim? Ser crente como aquela pessoa eu não quero. Já ouviu isso? Você já ouviu alguém dizer assim? Os crentes são um bando de falsos, de hipócritas. Já ouviu dizer que igreja é lugar onde tem uma pessoa que faz uma lavagem cerebral e todos aceitam aquilo que aquele que está lá na frente fala? Já ouviram isso? Vocês nunca pararam para perguntar por que essas pessoas pensam dessa forma? Por que será que o mundo tão observador e tão criterioso, por que será que ele pensa dessa forma a respeito dos cristãos? Por causa do nosso comportamento. E a Bíblia, ela é prática. Jesus nos ensinou isso. Os apóstolos, ao longo da sua caminhada, inspirados por Deus, nos mostram isso. E Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 6, a partir do versículo 1, Romanos 6, versículos de 1 a 4, diz assim as Escrituras: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele fizemos o quê? Morremos. Olha a pergunta. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados onde? Na sua morte. Versículo 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós. De que forma?
em novidade de vida. Palavras fortes de Paulo aqui quando ele escreve essa carta, porque ele nos mostra e enfatiza que nós morremos com Cristo. Se eu morri com Cristo, eu tenho que entender algo importante nessas palavras aqui. Se a Bíblia fala que eu morri com Cristo e eu ressuscitei com Ele, eu não posso mais andar da mesma forma que eu andava no passado. Eu tenho que andar em novidade de vida. É por isso que a ficha começa a cair, porque que muitas pessoas condenam os cristãos pelo seu comportamento. Irmãos, o que adianta eu saber que Deus é bom, eu saber que Deus abriu o mar vermelho, eu gritar glória e aleluia porque Deus curou um cego, porque Deus ressuscitou um morto, mas a minha vida não condiz com o padrão de Deus? Eu vou ser testemunho e pedra de tropeço para aqueles que não conhecem a Deus. Eu vou testemunhar do Evangelho. Eu digo para a pessoa: olha, Jesus te ama, Jesus quer te salvar. A minha igreja, eu sou da igreja tal, nós estamos fazendo um trabalho evangelístico e Jesus quer salvar a sua vida. Aí, como você não conhece todo mundo, mas aquela pessoa te observa, ela pensa logo: mas aquela pessoa é crente? Aquela pessoa que grita com a esposa, maltrata o marido, espanca os filhos, é um empregado desonesto no seu trabalho, ela vem me falar de Deus. É porque muitos não entenderam que servir a Cristo vai muito além de tomar uma ceia, vai muito além de ser batizado para as pessoas verem. Servir a Jesus, ser cristão, é entender que morremos para o mundo e os seus padrões e ressuscitamos com Cristo em novidade de vida. É por isso que a Bíblia nos ensina a não tomar a forma do mundo. Mas eu tenho que entender e enraizar isso no meu coração, que a minha vida não é mais minha, mas do Senhor. Se eu te empresto um DVD, um CD, você não tem o direito de fazer o que você quiser com aquilo que eu te emprestei, porque é meu. Quando você vai numa loja, você compra um filme, compra um livro, mesmo assim você não tem o direito de fazer tudo o que você pensa em fazer com aquilo, achando que é porque você comprou, é seu, você pode fazer o que quiser. Por exemplo, estava falando com a jovem sobre pirataria, o significado de pirataria, o que é de fato pirataria, se baixar filme na internet tem problema, tem toda uma questão de direito autoral. Eu compro um filme, é meu, mas eu não posso vender aquele filme. Eu posso emprestar? Posso. Se bem que em alguns filmes, se você parou, muitas pessoas não param para ler aquele aviso naquela tela azul, advertência, ninguém para, todo mundo avança. Ali diz que você não pode nem emprestar. Se você já emprestou, você está em pecado, viu, meu irmão e minha irmã? Coitada de Joyce, vai ter que fechar a biblioteca aqui na igreja, não pode nem locar mais. Porque não é nosso. Pagamos, mas não é 100% nosso. Se nós damos valor a essas pequenas coisas, imagine com a vida que não é mais nossa. Lá em Coríntios, 1 aos Coríntios capítulo 6, eu gosto muito desses 2 versículos, porque eles nos alertam de uma forma muito clara para aquele significado de pertencer ao Senhor, de ter morrido para o mundo e pertencer ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Olha que interessante na palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20. Diz assim a palavra: acaso não sabeis que o vosso corpo é o quê? Santuário, templo do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus. E olha que interessante, quem pode ler aí essa parte? Que não sois de vós mesmos. E que o quê? Não sois de vós mesmos. É uma pergunta. Vocês não sabem que agora vocês são templos do Espírito Santo? E que vocês não são mais de vocês mesmos? Olha o versículo 20, ele dá a justificativa.
Porque fostes o quê? Agora, pois, glorificai a Deus onde? Irmãos, fomos comprados com preço de sangue. O meu corpo, o meu comportamento, as minhas atitudes não podem ser nem parecidas com as atitudes do passado. É por isso que as pessoas estão cada vez mais incrédulas e vão dizer: eu ir para a igreja para ser enganado? Eu ir para a igreja para fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça? Por conta do comportamento errado. A Bíblia, ela é prática. Deus nos ensina que devemos nos portar de maneira digna do Senhor. Mas para que isso aconteça, eu tenho que dizer não para o mundo, não para os seus padrões. Porque senão vamos continuar batendo na mesma tecla e vamos tomar a forma do mundo. Eu não quero dizer com isso que você vai colocar uma capa e que a partir de hoje todo o seu comportamento tem que ser diferenciado. Não é isso, não é algo mecânico, é algo espontâneo e natural, que só acontece na vida daqueles que conhecem a Deus, porque eles testemunham com a vida. Paulo, quando escreveu a segunda carta aos Coríntios, ele disse: olha, eu glorifico a Deus por suas vidas, porque vocês são como cartas escritas, cartas de Deus. As pessoas estão olhando para o comportamento de vocês, estão glorificando ao Pai. A pergunta é: quando olham para você, elas veem o reflexo de Jesus na sua vida? Ou elas veem uma pessoa que é assim mesmo, nunca vai mudar? Ali eu conheço, ali cresceu assim, vai morrer assim, está na igreja, mas é desse jeito. Irmãos, isso não é um bom testemunho, mas não é mesmo. Quando nós entendemos que morremos para o mundo e ressuscitamos para Deus, que a nossa vida não pertence mais a nós mesmos, precisamos voltar para as Escrituras e entender como é que funciona esse amor a Deus. Porque Deus nos chama, quando Deus nos chama, é para amá-lo acima de todas as coisas. Quando Mateus escreve, lá em Mateus capítulo 22, ele diz que nós devemos amar a Deus. O próprio Jesus responde a um fariseu que pergunta a ele qual é o maior mandamento. E Jesus diz: o primeiro e grande mandamento é amar a Deus, acima de tudo. Quando eu entendo isso, a consequência nos meus atos vai ser um reflexo da minha atitude para com Deus. Aí a inconformidade com o mundo é algo natural. Por que tem gente que ainda diz assim: ó, eu não consigo deixar isso? Estava conversando com uma jovem que servia na igreja, foi testemunho para mim, nesses 13 anos, 12 anos de caminhada cristã, ela serviu de testemunho para mim, e hoje ela está no mundão. Aí eu perguntei assim para ela: mas você não está indo mais para a igreja? Ela: aqui na igreja, se você conhecer as pessoas que tem lá, que dirá o pastor? Eu falei: não, mas você tem que congregar. Não, mas eu não tenho vontade mais de estar naquela igreja. Igreja Batista, primeira igreja batista de Acajutiba. Aí eu falei para ela assim: mas você tem que congregar, porque não é opção, é mandamento. A Bíblia diz: não deixem de congregar. Ah, mas eu não tenho mais vontade. Não existe isso. Isso é desculpa, porque os padrões do mundo estão emaranhados no seu coração. E isso é triste quando nós olhamos para pessoas que dizem que amam a Deus e de repente estão tão envolvidas com o mundo. O cristão verdadeiro não se envolve com o mundo. Ele não entra em conformidade com as práticas do mundo, porque ele ama a Deus, ele entende que ele morreu para o mundo. E tudo isso, amados, leva você a se identificar com Cristo. Porque quando você conhece verdadeiramente a Cristo, você se identifica com Ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Achei interessante a revista que foi pedida para a classe dos adultos para esse ano, Comportamento Cristão. Muito bom, você não pode faltar. Vem aprender conosco a palavra do Senhor através de ótimos materiais. Lembrando também que esse ano nós teremos os nossos cultos de oração a Deus nas quartas-feiras, serão diferenciados. Então você é nosso convidado, nossa convidada a participar dos cultos de quarta-feira, das quartas-feiras, porque toda a estrutura vai ser reformulada para a glória do Senhor. Se nós adoramos de uma forma no domingo, por que na quarta-feira é tão diferente?
Vamos adorar a Deus com toda alegria, com louvores, com testemunhos, com muita adoração, muita palavra, da forma como Deus merece. Então não deixe de participar. Toda quarta-feira, culto de adoração ao nosso Deus, às 19h30. Faça uma força que Deus ele vai honrar na sua vida. Mateus capítulo 6, o verso é o 24. A palavra do Senhor diz assim, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podereis servir a Deus e às riquezas. O padrão estabelecido aqui é: eu não posso dizer que amo a Deus, mas me conformo com os padrões do mundo. Eu não vou estar enganando a Deus. Eu posso até enganar o meu irmão, a minha família, mas eu vou estar também me enganando. Se eu digo que sou crente, eu tenho que servir até o final. Eu tenho que adorá-lo com todas as minhas forças. Eu não posso brincar de ser cristão. Você não pode brincar de ser cristão. O seu padrão, a sua conduta, ela tem que mudar. Mas isso só acontece na vida daqueles que entendem que não pertencem mais a si mesmo. E nem todo mundo entende isso. Estava conversando com um jovem, disse que nós teremos grandes surpresas quando nos encontrarmos com Cristo. Mas aquele irmão não está aqui, aquela irmã não está aqui. Também tem o outro lado. Você está aqui? Acredito, você? É alguma coisa errada. Irmãos, como cristãos, não podemos amar o mundo nem seguir os padrões do mundo. Não podemos mais nos identificar com o mundo e com Deus ao mesmo tempo. Mas muitos, infelizmente, vivem num apego desesperado por esses padrões mundanos, que até a sua forma de agir, a forma de falar, envergonha. Isso não pode mais acontecer. O apóstolo João, quando ele escreve na sua primeira carta, abra lá no finalzinho da Bíblia, antes de Judas, antes de Apocalipse, 1 João, capítulo 2, versículo 15. 1 João, capítulo 2, versículo 15. Diz a santa e poderosa palavra de Deus: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É muito claro. Mas são muitos que ainda se apegam aos padrões mundanos. E isso porque não entendem o significado de amar a Deus. Eu tenho que estar em conformidade, não me conformar com o mundo, mas eu tenho que amar a Deus. Se eu não conseguir amar a Deus, a renúncia vai se tornar difícil. Porque tantas pessoas dizem assim, eu não abro mão do meu encontro com os meus amigos no dia tal. Vai ter culto, mas esse dia é sagrado. Por que essas pessoas começam a pesar aquilo que é profano com aquilo que é sagrado? Porque elas não amam a Deus. Ou talvez amem, mas de uma forma que a Bíblia não ensina. Porque amar a Deus significa renúncia. Eu tenho que renunciar. E Jesus foi muito claro com isso, quando ele ensinou aos seus discípulos. Mateus capítulo 16, volte lá para Mateus. Mateus capítulo 16. Abra sua Bíblia. Mateus 16, versículo 24. Jesus foi muito claro quando ele falou a esse respeito. Mateus 16, versículo 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Faça o quê? Tome a sua cruz e siga-me. E depois? Siga-me. Siga-me. É renúncia. Se eu disse um dia para Deus: Senhor, eu estou disposto, lancei mão do arado, eu tenho que renunciar. Eu tenho que pagar para ver. Não adianta dizer, será que vai dar certo? Será que eu vou continuar? Será que eu vou conseguir? Não vai, você vai conseguir, vai dar certo. Mas tem que ter coragem. Não dá mais para ter duas caras.
Não podemos mais ter duas caras. Ou seguimos a Cristo fielmente os seus passos, ou então temos que ir para o mundão de vez. Por que esse aviso importante? Porque você está perdendo o seu tempo. Se você estiver achando, mas eu fico com o pé na igreja, ainda gosto de algumas coisas, ainda tem um padrão, ainda não foi curado isso, você está perdendo o seu tempo, porque no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, você não vai. Antes aproveitar logo o mundo de vez, do que achar que é crente e nem ser cristão e nem aproveitar o mundo. É muito pior. Irmãos, as pessoas que não conhecem a Deus, que não querem saber de Deus, elas não brincam de ser incrédulas, elas levam isso a sério. Elas aproveitam o mundo. Mas você que diz que é crente, você tem que aproveitar Deus. Tem que gastar todas as suas energias no Senhor. Tem que ter um comportamento cristão. Eu sou crente, eu vou seguir a Cristo, eu vou ter o mesmo padrão. Tem que aproveitar a oportunidade, porque lá na frente, tarde demais. Aí talvez aqueles que acham que são crentes vão dizer assim: poxa, bem que aquela mensagem, eu deveria ter aproveitado o mundo. Agora, a Bíblia diz que Deus vai fazer separação dos seus filhos e daqueles que não são. Seus filhos vai para o aprisco, os que não são filhos vai para o inferno. Aí muitos vão pensar na hora: poderia ter aproveitado o mundo, agora estou aqui no inferno e nem o mundo aproveitei. Misericórdia mesmo, porque isso é muito sério. Eu digo: Senhor, eu te amo, eu te louvo, eu te adoro, eu vou na igreja, mas a nossa semana, ela parece que o padrão é mundano. Temos que ter coragem, você tem que ter coragem para não se conformar com o mundo e renunciar a essas coisas do mundo. Porque, irmãos, renunciar é não aceitar, é não concordar com esses padrões, é deixar de lado, mesmo que isso traga para você um benefício. Se não agrada a Deus, tem que deixar de lado. Mesmo que traga alguma satisfação para a sua carne, tem que ser renunciado. É um sacrifício. É um sacrifício que precisa ser feito em obediência e amor a Cristo. Porque aqueles que estão vivendo preocupados em satisfazer os seus desejos, vão pagar um preço, vão pagar caro por tudo que estão fazendo. E Deus, Ele não vai aliviar, não. Temos que aprender a proceder da maneira que a palavra nos ensina. Porque ser cristão não é brincadeira. Não basta apenas evitar o pecado. Eu tenho que ter uma disposição firme de condenar. Porque também tem aquele lado da moeda, que diz assim, eu não faço, eu não pratico, mas se ele quiser fazer, é problema dele. Aí o seu irmãozinho, o seu parente, o seu amigo está lá no emaranhado de pecados, e porque você não faz, você também nem condena o que ele faz. Você tem que também condenar, porque isso vai ajudar na sua caminhada cristã. Mas você tem que ter uma disposição firme para condenar. Não se conforme com a existência do pecado. Se há alguém na sua família, se há alguém no seu trabalho que está pecando pelo fato de não conhecer a Deus, você tem a obrigação moral e zelo moral de alertar aquela pessoa. Achei interessante o testemunho no culto dos homens que nós tivemos aqui no sábado, que alguns irmãos estão envolvidos com trabalhos seculares, o que é natural. E aí sempre tem um que diz assim, rapaz, Joel trouxe esse testemunho, que disse assim, o rapaz disse assim, olha, eu vou aproveitar, vou curtir a festa, fazer de tudo. Aí Joel pergunta, mas sua esposa está onde? A esposa está em casa, sim, mas e se ela fizesse a mesma coisa? E aí logo desconversa. É assim que tem que ser, condenar. Não é porque é cristão que a gente vai dizer assim, já está no pecado mesmo, um dia nós estivemos lá também. E nós não devemos perder esse amor por essas pessoas. Está em pecado, em erro, não conhece a Deus, conhece, condena o pecado, ataca o pecado, nunca a pessoa, mas ataque o pecado, ataque o problema, não aceite isso. Irmãos, essas obras pecaminosas, todas essas obras, essas atitudes, têm de ser condenadas a todo custo. Mas para que isso aconteça, você tem que estar vigiando, para não cair nas ciladas do diabo. Você tem que se portar com prudência, como nós lemos lá em Efésios. Volte lá em Efésios, nosso texto-chave, Efésios capítulo 5. Para nós finalizarmos nessa noite, Efésios capítulo 5, versículo 15.
palavra de Deus diz: portanto, vejam prudentemente como andam, não como nécios, mas sim como sábios, aproveitando o tempo, versículo 16, porque os dias são maus. Ser cristão, amados, verdadeiro cristão, que faz a diferença, é não se conformar ao pecado, não aceitá-lo, condenar o pecado. É procurar como verdadeiro luzeiro, como a palavra nos ensina, que brilhe a nossa luz para que Deus seja engrandecido, para que as pessoas possam ver em você um verdadeiro cristão, uma pessoa comprometida com a obra do Senhor, uma pessoa que possui a mente de Cristo. Aí as pessoas que não conhecem a Deus não vão ter o que falar de você. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelos teus ensinamentos, Senhor. Obrigado porque as tuas palavras, Senhor, são poderosas para nos alimentar, para nos trazer conforto, para nos alertar, para nos corrigir, Senhor. Obrigado, Senhor, quando o Senhor nos corrige, porque isso mostra que o Senhor tem um cuidado pelo teu povo. Mas é verdade que muitos ainda não conhecem ao Senhor. Muitos ainda simpatizam com a tua obra, simpatizam com o teu agir, mas ainda não entregaram as suas vidas ao Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, que o Senhor venha trabalhar nesse coração. Talvez esteja aqui hoje à noite, eu não sei, mas o Senhor sabe, que por algum motivo, alguma razão ainda não entregou a vida ao Senhor. Nós sabemos que o convencimento vem de Ti, Senhor. Que o Senhor dê a oportunidade para que essa pessoa possa fazer essa confissão, possa entregar a vida tremendamente, confiadamente ao Senhor. O Senhor fez um dia conosco, nos chamou, abriu os nossos olhos, os nossos ouvidos, transformou os nossos corações, que eram corações de pedra, em corações de carne. Preparou, Senhor, as nossas vidas para que pudéssemos entender a Tua palavra. Por isso nós testemunhamos e nós falamos do Teu amor para aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Abre os olhos dessas pessoas. Seja feita a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, irmãos. Quarta-feira, 19h30, nós temos culto de louvor, adoração e oração ao nosso Deus. Todos estão convidados. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós.